Estamos começando mergulhando no espelho. E vocês sabem que muita coisa aconteceu. As estradas estão maiores. Estamos caminhando mais. Os homens, as pessoas, antigamente contavam estrelas. Hoje ainda contam, poucas, mas ainda contam estrelas. A gente contava 100, 200, 300 estrelas no céu. Hoje, a gente conta bem mais estrelas, porque nós estamos vivendo mais. Mas para a gente contar estrelas, é necessário que tenha uma boa visão, né? E ter uma cabeça com capacidade de contar. E para isso, a gente precisa mudar uma série de hábitos. E nós temos profissionais que nos ajudam muito neste processo. Nós já sabemos algumas coisas, que boa alimentação, exercício, não sei o quê, mas tem coisas que a gente não sabe. E são esses profissionais que nos ajudam a caminhar melhor e a contar mais estrelas. Hoje, é lógico que eu estou falando da geriatria. Hoje nós estamos aqui com o geriatra, Dr. Ebenor Elias Barbosa Neto. Olha, um cara muito legal. Ele é especialista em neuropsiquiatria. E tem uma série de especializações, uma série de coisas, trabalha aqui, trabalha ali, trabalha aqui perto, trabalha... Mas eu não vou ler o currículo dele, né? Porque ele é uma pessoa importante. A sua profissão já é importantíssima. E ele é tão importante que ele está aqui com a gente, abrindo seu coração e mergulhando no espelho. E aí, doutor, como está, meu querido? Tudo bem? Oi, Genô, tudo bem? Primeiro, eu queria lhe agradecer pelo convite. Para mim é sempre um prazer enorme falar sobre geriatria e sobre todas as nuances envolvidas nela. Pô, que bom. Você entra, mergulha no espelho, está tranquilo para isso? Com toda certeza. Abrir seu coração? Sim, vamos abrir meu coração aqui hoje. Me diga uma coisa, quando as pessoas lhe procuram, qual a idade ideal para as pessoas procurarem um geriatra? Genô, essa é uma das perguntas que eu mais recebo. O que eu sempre gosto de dizer e o que eu ouço os geriatras mais responderem é que não existe idade certa para você procurar um geriatra. Hoje, no Brasil, considera-se idoso as pessoas a partir de 60 anos de idade, né? Em países de primeiro mundo, a partir de 65. Mas a gente costuma dizer que você deve procurar um geriatra quando você começa a se preocupar com o seu envelhecimento, quando você começa a se preocupar com questões do seu envelhecimento. Só para dar um exemplo, hoje eu tenho praticamente entre 10 e 15 pacientes entre 40 e 60 anos. Então, são pacientes muito jovens e que desde cedo procuraram porque queriam envelhecer de uma forma mais saudável. Então, eu sempre digo isso, a melhor resposta é você deve procurar um geriatra quando você sentir que você precisa se preocupar com o seu envelhecimento. Quais os seus principais desafios? Qual é o grande desafio de trabalhar como geriatra? Olha, para mim, o maior desafio, eu respondi isso uma vez numa pergunta de emprego, que estavam me entrevistando. Para mim, o maior desafio é mudar estilo de vida. Trabalhar com geriatria envolve muita mudança de estilo de vida. E é fácil você tratar uma hipertensão dando um antihipertensivo, é fácil você tratar a diabetes dando uma medicação para diabetes. Mas para as pessoas envelhecerem bem, envelhecerem melhor, elas precisam mudar estilo de vida. Elas precisam praticar atividade física, ganhar músculo para ficar funcional por mais tempo. Elas precisam de uma boa alimentação, abandonar vícios nocivos. E a gente sabe que mudar estilo de vida, mudar o lugar, sair do lugar onde nós estamos para um lugar melhor é muito difícil. Então, esse é o maior desafio. As mudanças são sempre difíceis. A gente mudar é sempre difícil. Muito difícil. Muito Não difícil. Nós somos escravos dos nossos hábitos. A partir de mim mesmo. Então, eu tiro essa conclusão pensando que eu mesmo já precisei mudar meu estilo de vida muitas vezes. Principalmente depois que eu entrei na geriatria e percebi que, até para mim, para envelhecer melhor, eu também precisava mudar muita coisa na minha vida. Então, eu sei que para mim foi difícil também. Eu gosto muito de dizer isso para o meu paciente. O que eu estou lhe pedindo, muitas coisas eu passei por isso. Eu sei que eu não estou lhe pedindo algo fácil. Né? Mas as pessoas que você recebe, como você as recebe? O que é que elas têm que precisam mudar mesmo de rápido? Olha, assim... Porque tem que mudar logo. Cheguei no geriatra, é a primeira coisa que você vai observar. Né?
A primeira coisa, assim, as pessoas procuram um geriatra, infelizmente, ainda hoje, quando elas já estão com algum problema. Esse problema hoje gira basicamente entre 3 regiões. Uma são as demências, né? A perda de memória. Então, elas chegam perdendo a memória e aí, às vezes, elas querem até que a gente tenha uma carta na manga para ajudar com que aquela demência não evolua. Outra grande questão é a fragilidade. Elas estão fragilizando, se tornando mais dependentes. Foram pessoas que nunca se preocuparam com isso na vida, nunca acharam que isso ia chegar, e quando chega elas querem, doutor, estou com dificuldade de andar, eu já não sou mais o mesmo, o que é que eu posso fazer a partir de agora? Essa é a segunda questão. A terceira questão, muitíssimo prevalente, são os transtornos psiquiátricos de forma geral, depressão e ansiedade. Então as pessoas chegam e também querem uma solução urgente para isso. E a gente sabe que todas essas três áreas que eu falei são coisas que a gente não tem um remédio que a gente dá e vai resolver a vida da pessoa em dias. É preciso, como eu falei, mudar muitas coisas, mudar estilo. Tem uma palavra que eu estou perguntando, porque me incomoda. Essa palavra ficou na minha cabeça, eu fiquei nos Googles da vida olhando, e essa palavra está sempre comigo, né? Sarcopenia. Me explica direito o que é essa sarcopenia, que o povo, e como as pessoas devem querer saber. E Sim. quando começa, como é que eu paro, se ela para, se não para, o que é que eu faço? Sim. Me explica um pouquinho, porque isso, de verdade, é preocupante. É preocupante, é uma pergunta importantíssima. Então, a sarcopenia ela está diretamente ligada à fragilidade, à fragilização do indivíduo. A partir dos 40 anos, o indivíduo ele começa a ter um declínio na massa muscular, na massa magra. A partir dos 40 anos. Ali entre 40 e 45, a gente começa a ter um declínio da massa muscular. Qualquer pessoa que jogar no Google, comparando músculo do idoso e músculo do jovem, ele vai ver que existe uma diferença bem importante. O músculo do idoso, ele começa a se entremear de gordura, como se a gordura fosse invadindo o músculo, vai se tornando um músculo mais frágil. Mas que coisa triste, eu fico triste. Eu fico triste, mas pode continuar, desculpa, estou lhe interrompendo. De fato, é algo muito triste, porque é a sarcopenia, ou seja, a sarcopenia quer dizer a perda de massa muscular. Então, a sarcopenia, a perda de massa muscular, é o que leva à fragilização. É o que faz a gente andar mais devagar, é o que faz a gente cair mais, porque se você perde músculo, você vai ter menos força muscular nas pernas, nos braços. Então, assim, você vai ficar mais dependente, né? Então, quando a pessoa está com a sarcopenia, se você já olhou para um idoso bem frágil, você às vezes percebe a sarcopenia olhando de longe, até a mão, entre os dedos, é magro, as pernas, assim, a panturrilha bem fininha, ali é uma pessoa extremamente frágil, alto risco de queda, alto risco de fratura, e também alto risco de morte. As pessoas precisam entender hoje em dia que elas precisam encarar a fragilização, a sarcopenia, como uma doença. É uma doença? É uma doença, porque leva à morte, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu já tive pacientes que internaram e eles morreram da fragilidade, da fragilização. Eles estavam com alguma condição clínica que os levou a internar. Eles passaram a comer muito pouco na internação. O idoso internado, ele fragiliza muito rápido, ele perde muita massa magra, muito músculo. É comum a gente ver um idoso que interna andando e sai sem andar depois da internação. E algumas vezes eles fragilizam tanto que eles morrem durante a internação. E eles morreram de fragilidade. Então é algo grave. Você está me dizendo que uma pessoa, por exemplo, se ela entra no hospital, na UTI, se ela tiver mais músculos, ela pode sair mais rápido, sair melhor. É isso que você está me dizendo? Perfeito. Você teve uma sacada, assim, de mestre. Perfeita. Quanto mais robusto a gente é, quanto mais forte a gente é, quanto mais reserva muscular a gente tem, quando a gente interna, a gente tem mais chance de se recuperar mais rápido. Outro exemplo importante que a gente viveu muito, na época do Covid, certo. Muitos idosos entubaram. A gente sabe que para respirar a gente precisa de musculatura. Os idosos mais frágeis, eles tinham mais dificuldade de sair do tubo. Idosos mais robustos, que tinham uma maior reserva muscular, era mais fácil eles saírem do tubo e se recuperarem. Certo. Então, e que exercício você recomenda? Olha, assim, eu costumo dizer, quando o paciente está no meu consultório, eu digo, infelizmente, a atividade física que é mais necessária, mais importante, talvez seja que você vai achar mais chato. E eu vou concordar com isso, mas eu preciso dizer que para mim é a mais importante. Chama-se musculação. Na verdade, atividade de força. Atividade resistida, onde você precisa fazer força. A mais trivial, impacto, né? A mais trivial é a musculação. Ponto. Atividade de equilíbrio também é muito importante, né? Exercícios que envolvam equilíbrio, né? E óbvio que o cardiovascular também é importante. Mas se você dissesse, não, eu quero que você escolha um, eu ia ficar com atividade de força.
Porque é ela que faz, junto com a boa alimentação, junto com a boa ingesta proteica, você ganhar músculo e você ficar independente por mais tempo. Né? Você andar por mais tempo, você não precisar de ajuda de ninguém por mais tempo. Uma característica do jovem é ser mais independente fisicamente, que eu estou falando. Exatamente. Tem mais movimento, poder... Exatamente, Agenor. E eu acho que quem procura um geriatra, a pessoa não quer só viver mais. É o que eu digo. O importante não é só viver mais. É como eu vou viver mais. É a qualidade. A qualidade. Não adianta eu lhe dar mais 10 anos de vida acamado. Você quer mais 10 anos de vida funcional, saindo de casa. Então, é o que eu gosto sempre de dizer. Aqui no Brasil, a gente aumentou muito a expectativa de vida nos últimos anos. Se a gente for ver o censo de 2022 comparado com o censo de 2010, a porcentagem de idosos, né, de pessoas acima de 65 anos, aumentou 11%. Né? Isso, na verdade, hoje a gente tem 11% de idosos, foi um aumento de mais de 50%, de 56% em relação ao censo de 2010. Isso é um aumento absurdo. Só que se a gente for ver nos países de primeiro mundo, hoje a gente tem uma expectativa de vida semelhante à deles. A grande diferença, a grande questão que eu digo é que nesses países de primeiro mundo, essas pessoas vão ficar dependentes, talvez acamadas, depender mais das outras ali no último ano, 2 últimos anos de vida. Aqui no Brasil as pessoas estão vivendo mais, mas elas ainda ficam ali com 8 anos de dependência, em cima de uma cama, precisando de ajuda. A gente precisa mudar isso. As pessoas não estavam preparadas para essa mudança. A sociedade não estava socialmente, economicamente, politicamente, ideologicamente preparada para essa mudança. Perfeito. As pessoas não estavam preparadas para viverem mais, para envelhecer e viver por mais tempo. Então, hoje a gente precisa de políticas públicas voltadas para isso. A gente precisa olhar mais para o idoso. A gente passou muito tempo sem olhar para a pessoa idosa. Né? E isso você pode ver no trivial. Você pode ver andando na rua, as calçadas não são adaptadas. Você vê em todos os lugares onde você vai. Né? Não existe uma atenção maior para a pessoa idosa. Eu vou dar um exemplo básico aqui. A gente ouve muito falar em racismo, a gente há muito tempo hoje ouve falar em homofobia, mas desde quando a gente começou a falar em etarismo, em ageísmo? Faz pouco tempo que a gente começou a falar nisso. As pessoas não falavam no preconceito quando a pessoa é idosa. Então tem poucos anos que a gente começa a falar isso e a gente precisa dar mais atenção, porque agora todo mundo está vivendo mais. Certíssimo. E aumentou a sua população ou não? Continua mesmo? Aumentou. É óbvio que quanto mais idosos tem, assim, a geriatria, eu gosto de dizer que ainda é uma especialidade muito nova. E se você for ver, a gente tem muito geriatra concentrado aqui no Sudeste, mas se você vai para regiões do Nordeste, do Norte, ainda tem muito pouco geriatra. Ainda tem muito pouco especialista na pessoa idosa. Então, a gente tem uma população que está envelhecendo, mas a gente não tem quem cuide de toda essa população que está envelhecendo. A gente precisa de mais pessoas especializando nisso. E algumas pessoas nem têm essa consciência, né? Pessoas do interior, lá do interior, não tem... Às vezes se conformam, eu estou velho, eu estou com reumatismo. Tem pessoas que vão viver a vida inteira e nunca vão conhecer o que é um geriatra, né? Assim, isso existe em inúmeras... Quando eu me formei em Natal, no Rio Grande do Norte, lá, e fui trabalhar antes de vir para São Paulo, trabalhei 1 ano no interior, 3 horas e meia de Natal, e assim, lá eu só tinha meu estetoscópio, meu carimbo, minha caneta, exame de sangue básico, eu demorava, assim, 15 dias para receber, um exame de imagem, uma ressonância que eu peço aqui e recebo com 20 dias, 30 dias, lá podia botar anos para receber. Então, assim, a gente não está preparado para cuidar dessas pessoas. E a mídia tem uma falha, está falha, porque não está dando tanta importância a uma realidade social que está gritando, que está mostrando o tempo todo para a gente que nós temos que mudar. Exatamente. Então, assim, a gente, como eu falei, a gente ainda carece muito, não é só de política pública, porque, assim, a gente precisa fazer um pouco mais do que isso. Eu não posso esperar só pela política pública. A gente tem que fazer, como você está falando, a gente tem que dar voz a isso. As pessoas, a gente tem que entender que se a gente não morrer cedo, a gente vai envelhecer. Então, quando a gente se preocupa com o envelhecimento, a gente está se preocupando com a gente. A gente está se preocupando com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com os nossos netos. Então, essa deve ser uma preocupação de todo mundo. A gente não precisa esperar só pela política pública, né? Porque o respeito tem que partir da população geral. E o envelhecer é uma coisa boa. Sim. Se eu estou velho, é porque realmente eu estou bem, eu estou vivendo mais, eu estou... Ser velho não é uma... E existe, nós estamos vivendo uma realidade onde as pessoas estão com medo de envelhecer, isso eu sinto muito, até com alguns pacientes preocupados com a parte externa. Eu tenho que colocar botox, eu tenho que fazer isso, aquilo, mas internamente não estão tão preocupados assim. Se bem que mudou, essa nossa geração mudou. Está indo na academia, eu falei, veio a luz agora. Nós estamos indo mais...
né? Nós, eu estou com 75 anos, então não sou, esse nós é relativo. A população atual está indo mais à academia. Tá, então, como eu falei, a gente tem conscientizado mais as pessoas a respeito disso. A partir do momento que saiu um censo em 2022 que mostrou o envelhecimento populacional, as pessoas, querendo ou não, passaram a falar mais nisso. Então, assim, hoje as pessoas entendem que ter bons hábitos de vida é o que vai ajudar a envelhecer melhor. Já tem essa consciência. Já tem essa consciência de tanto a gente falar. A gente Aos 40 anos atrás não tinha. Não tem. Não tinha. A gente não via idoso há 40 anos fazendo atividade física. Hoje a gente vê idoso de 90. Eu tive paciente que faleceu aos 92 anos de infarto e até um dia antes de ele falecer, ele tinha feito atividade física com o personal. Então as pessoas hoje, elas fazem atividade física praticamente até o dia de morrer. Os que têm a sorte de viver funcional até lá. O lado bom das pessoas se preocuparem com estética é que muita gente está fazendo por estética, mas está fazendo. Exatamente. Exatamente. A gente só tem que ter cuidado para não pecar aí com os excessos, né? Porque às vezes quando você se preocupa só com a estética, teve um paciente que me fez uma pergunta que eu achei fantástica. Ele já aos 80 e poucos anos, eu convencendo lá a fazer atividade física, ele pegou esse doutor Arinô, mas você acha que aos 86 anos eu ainda vou ficar bombado? Eu disse, seu fulano, não é sobre ficar bombado. É sobre ter músculo para você conseguir andar até o último dia da sua vida. Sim. É sobre envelhecer independente. Então, assim, às vezes as pessoas estão muito preocupadas com estética, elas costumam fazer muita coisa errada nesse meio aí de academia, a gente sabe disso. Quando não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa seja saudável. E para ser saudável é atividade física e alimentação e algumas poucas suplementações que têm evidência. Certo. Agora, voltando à sarcopenia, ela pode ser... A gente pode parar com a sarcopenia? Ela pode ser... A gente pode freá-la. Freá-la? A gente pode freá-la. A gente precisa de duas coisas difíceis para frear a sarcopenia. Né? Uma é atividade física, só que não basta só você fazer atividade física, porque para você ganhar músculo, você tem que ter substrato para o músculo. E o que mais forma músculo é proteína. Sendo que uma das primeiras coisas que o idoso vai deixando de comer, porque vai alterando a papila gustativa, ele vai deixando de sentir o gosto normal, é proteína. Então, não é incomum a gente conhecer idosos lá quando já estão com idade bem avançada, que mastiga a proteína e depois joga fora, entendeu? Sendo que ela precisa de uma boa ingesta proteica. E é uma ingesta alta, assim, é 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Então, sei lá, uma pessoa de 70 quilos vai ter que comer ali em torno, vou dar um exemplo, 2,5 bifes, 3 bifes de frango de 100 gramas por dia. É muita proteína, elas não conseguem atingir essa meta. Por isso que para quase 100% dos idosos, hoje em dia, a gente precisa suplementar com suplemento proteico para que a sarcopenia dele não avance. Então, quando a gente suplementa, às vezes as pessoas ficam, é um suplemento, não é uma banalidade. É como eu falei, as pessoas precisam entender que a sarcopenia é uma doença, senão elas vão morrer de fragilidade. Elas vão estar com a cabeça boa, elas vão estar com o coração bom, mas elas vão morrer de fragilidade, vão sofrer uma queda, fraturar um fêmur e vão falecer. E essas vitaminas, por exemplo, existe exame que é feito, talvez, para saber se há falta de vitamina D, vitamina B12, existe tudo isso que está faltando no idoso, né? Com certeza, existe. E a gente suplementa aquilo que é necessário. Então, uma das vitaminas que a gente mais suplementa na pessoa idosa é a vitamina D, né? Porque ela está muito ligada à saúde dos ossos e dos músculos. Então, a gente suplementa a vitamina D, suplementa para manter nos níveis normais, que a gente considera ali entre 30 e 60. Outra vitamina que a gente suplementa muito é a vitamina B12. A gente dose suplemento, porque ela está intrinsecamente ligada tanto aos transtornos neuropsiquiátricos, né? Depressão, ansiedade, a gente sabe que predispõe mais a transtorno depressivo, as pessoas têm vitamina B12 baixa, quanto à própria falha de memória. Então, vitamina B12 baixa também é uma causa de perda de memória. Então, a gente precisa suplementar. E as pessoas, a grande maioria não tem muita consciência. Toma vitamina D, vai lá, toma um pouquinho só, eu estou com vitamina D, eu estou controlando, e não é por aí. Exatamente, não é por aí. Às vezes, eu tomo sol, isso não vai ser suficiente. Entendeu? Primeiro, eu não vou querer que você fique quarando no sol o dia inteiro, você vai pegar um câncer de pele. E a gente sabe que hoje não é suficiente, principalmente para as mulheres. A gente vê isso no dia a dia da gente. E você sente que os seus pacientes resistem ao tratamento? Ou eles, quando chegam lá, já estão abertos para o tratamento? Olha, algumas coisas têm resistência. Essa parte de suplementação vitamínica, nem tanto. Porque já estão acostumados com remédio e a pessoa mais velha gosta de tomar remédio. E, historicamente, as pessoas amam vitamina. Né? Todo mundo, eu quero uma vitamina, eu quero para abrir meu apetite. A gente sabe que não abre e tal. Não é para isso que a gente suplementa a vitamina. A gente suplementa porque precisa para outras coisas. Então, historicamente, as pessoas amam vitamina. Às vezes, as pessoas resistem aos tratamentos, principalmente do que elas mais têm preconceito,
que são as questões envolvidas com a psiquiatria, né? Depressão, ansiedade, elas sempre acham que os antidepressivos causam dependência, a gente precisa explicar que não causa. Elas às vezes, mas eu vou ficar tomando para sempre. A gente precisa explicar que a gente pode tentar um desmame, mas se cronificar, ela vai tomar para sempre. E eu gosto sempre de dar um exemplo. Você tem uma hipertensão, você está tomando seu hipertensivo pro resto da vida. Você tem uma diabetes, você está tomando pro resto da vida. Por que para depressão você não pode tomar essa medicação pro resto da vida? O que é que ela está ali trazendo de malefício para você me justificar que a gente vai ter que retirar? É um preconceito. É um preconceito. Isso eu noto na clínica, porque às vezes a pessoa chega e fala, eu vim fazer terapia porque eu não quero ir psiquiatra. Não. Às vezes tem que ir um psiquiatra, deve ir um psiquiatra. Inclusive é o padrão ouro, né? Os estudos mostram que não existe benefício da medicação em relação à terapia, nem da terapia em relação à medicação. Os dois juntos se complementam, exatamente. Né? Agora, o que você diria para uma pessoa que não foi no médico, que agora, no exato momento, o que ela deveria fazer antes de ir num profissional para ela começar, além de uma reflexão profunda a respeito da sua realidade, o que ela tem que fazer para melhorar a sua vida? O que ela teria que fazer? Olha, primeiro, olhar para a pessoa dela. Olhar para si próprio, para entender o que é que ela está precisando mudar, onde ela está precisando melhorar. Eu acho que essa é a primeira reflexão que a gente precisa fazer. E você falou, assim, não é só doença física. As doenças do humor, os transtornos mentais, isso afeta muito a vida da pessoa. E as pessoas, às vezes, empurram isso muito para debaixo do tapete. Essa é a primeira reflexão que precisa ser feita, né? E depois disso, procurar uma avaliação médica. Porque só com a avaliação, na avaliação geriátrica, a gente faz uma coisa que chama avaliação geriátrica ampla, onde a gente avalia tudo da vida do idoso, absolutamente tudo, da cognição, passando pelo humor, pelo sono, pelo intestino, pela urina, por tudo. Então, ali a gente vai saber o que precisa ser feito. Então, essa é a sugestão que você... Isso, essa é a sugestão que eu dou. Olha aqui, essa é a ternura, minha vira-latinha, que eu amo de paixão. Linda, por sinal. É, que eu trouxe ela aqui no Mergulhando no Espelho para dar uma quebra, a gente fica mais... Se bem que nós estamos descontraidíssimos. Você é uma pessoa descontraída, não é? Sempre fui assim descontraído. Eu adoro falar ainda mais sobre o que eu gosto. Eu não sabia. Eu não sabia. Que ótimo, né? É. Que bom. Meu amigo, eu tenho aqui uns espelhinhos, como estamos mergulhando nos espelhos, que eu vou passar para você, para que você comece a falar um pouco de você, porque as pessoas querem saber quem é você. Vamos lá. Certo? Você pode escolher daqui, nós vamos pegar... você vai falar sobre todos, mas a escolha vai ser... Vamos nessa escolha aí para ver o que ela quer. Pode ir pegando. Vamos lá. Vida. Vida. O que é a vida para você? Vida é a coisa mais importante que a gente tem, né? E é o que a gente precisa valorizar. Certo. Acho que é o bem mais precioso que a gente recebeu, independente de onde a gente acredite que isso veio, né? E é algo que a gente precisa ter carinho, ter esmero, né? E para cuidar da vida da gente, a gente precisa cuidar da saúde da gente. Não há como viver bem na ausência de saúde. E eu acho que tem tudo a ver com esse papo que a gente está batendo aqui hoje. Certo. Pode escrever. Depressão. Depressão. Como é? E fale sobre depressão, se você já sentiu, se os pacientes, a maioria tem depressão, o idoso tem muita depressão. Como é essa história? Olha, assim, óbvio, já passei por depressão, sim. Foram momentos difíceis na minha vida. E a gente precisa, primeiro, reconhecer que a gente tem uma condição que a gente necessita de ajuda. E que bom que eu tinha condições de procurar um psiquiatra e de fazer uma terapia. A gente sabe que muitas pessoas não têm condições de fazer isso. Eu acho que uma das maiores dificuldades que eu enfrento, principalmente quando eu trabalhei no SUS, foi para os meus pacientes fazerem terapia, porque a gente sabe que o acesso é muito difícil, né? E a depressão é uma condição muito frequente no idoso. Então, por isso que eu escolhi essa área para fazer. Eu sabia que eu precisava me aprofundar mais nisso, entender um pouco melhor disso, para poder ajudá-las melhor, né? E as pessoas os idosos, geralmente, eles chegam deprimidos e os motivos são inúmeros. Aposentadoria, né? Porque quando elas se aposentam, eu sempre gosto de dizer isso, a gente passa a vida querendo se aposentar, quando a gente se aposenta, deprime. E geralmente eu digo, isso acontece porque ficou um vazio na vida da pessoa, né? Ela não soube ressignificar, ela tirou algo e não ressignificou, ela não complementou com outra coisa.
Eu gosto muito de dizer para o meu paciente, tenho certeza que na sua vida inteira você deixou de fazer inúmeras coisas que você gostaria de ter feito e não fez porque não tinha tempo. Agora você tem tempo. Você precisa preencher esse espaço vazio agora com essas coisas que você deixou de fazer. As viagens em família, os lugares que você gostaria de ter ido e nunca foi, a atividade física que você disse que nunca foi porque você não tinha tempo, né? Então, assim, elas deprimem pela aposentadoria, elas deprimem pela viuvez, perder um cônjuge, elas deprimem porque elas percebem que estão perdendo a memória. Então, muitas demências, o Alzheimer e outras demências, elas abrem com um quadro psiquiátrico, com a depressão, por exemplo. Então, depressão que acontece a primeira vez no idoso, lá, depois de 60, 65 anos, acende uma luz na vida da gente. Agora, uma luz na minha frente, pera. Essa pessoa nunca teve depressão na vida, é a primeira vez que ela está deprimindo. Então, assim, a gente sabe que muita perda de memória, muita perda cognitiva, abre com um transtorno depressivo. E o contrário também é verdadeiro. A depressão, ela causa perda de memória, tanto que antigamente se chamava essa perda de memória decorrente da depressão de pseudodemência. Então, quando o paciente chega para a gente que ele está perdendo a memória, que tem sintomas depressivos, eu digo que a gente precisa limpar aqueles sintomas depressivos para ver o que é que resta de cognição, para ver se de fato aquilo era só pela depressão ou se de fato já tem uma perda de memória aí associada. Então, como eu falei, são inúmeras coisas, assim, a falta de atenção que a gente dá a idosos, a falta de políticas públicas, então tudo isso faz com que eles deprimam muito, né? A depressão no idoso, ela tem uma chance maior de cronificar. Ela é mais difícil de tratar do que a depressão no jovem. Por isso que eu digo, às vezes no idoso a gente trata a depressão, a gente vai, depois que ele fica ali estável, 6, 12 meses, sem sintomas, a gente tenta desmamar a medicação, às vezes não vai conseguir. E ele vai precisar usar pro resto da vida, e é nessa hora que eu preciso conscientizá-lo. Seu antipertensivo está usando pro resto da vida, seu antidiabético, seu antidepressivo vai ser igual. Sonho. Sonho, Agenor, assim, eu acho que envelhecer bem, envelhecer com qualidade de vida. Eu acho que ser funcional pelo maior tempo que eu for capaz, sabe? Não precisar ficar com muitas pessoas que eu vejo que ficam acamadas por ano, sonda para se alimentar, sonda para urinar, catéter para respirar. Eu quero trabalhar a minha vida para que eu faça de tudo para não necessitar disso, sabe? Pode deixar aí. Deixa eu pegar aqui. Espiritualidade. Espiritualidade. Como é a espiritualidade para você? Espiritualidade, assim, é algo extremamente importante na geriatria também. Acho que as pessoas... Importante? Importantíssimo. Acho que Mas as pessoas... fala sobre isso, que eu fiquei curioso agora. De verdade, as pessoas... Primeira parte da consulta... devem estar curiosas também. Primeira parte da consulta na geriatria, a gente faz uma coisa que chama de biografia. De quê? Biografia. É a história da vida da pessoa. Quem ela é, onde ela nasceu, quantos anos ela tem, o que ela estudou, o que ela trabalhou. E ali dentro a gente pergunta qual a sua religião. Se ela tem uma religião, o que é que ela acredita. É que na geriatria, os valores das pessoas é muito importante. Porque uma hora pode ser que ela seja cometida por uma doença grave e eu preciso entender quais são os valores dela para saber o que eu vou oferecê-la naquele momento. Então, o católico tem uma ideia, uma concepção, o bandista tem outro. Entender os valores daquele paciente vai me ajudar a ajudá-la a ter as melhores escolhas, fazer as melhores escolhas dentro do tratamento dele. Por isso é tão importante entender sobre a espiritualidade das pessoas. Poxa, que bom. Então, você é uma pessoa que valoriza a espiritualidade. Valoriza. E você acha importante a espiritualidade para o tratamento? Eu acho. Se você for pesquisar na internet, nas bases de estudos de medicina, você vai ver que as pessoas que têm alguma fé, que acreditam, isso independente de religião, que acreditam em alguma força, alguma coisa, essas pessoas elas têm uma tendência a viver melhor. E elas têm uma tendência a se recuperar de forma mais fácil das doenças que elas são acometidas. Poxa, isso é muito interessante, não é? Sim, bastante. Eu gostei, eu achei isso realmente muito, muito sério. Deixa eu pegar esse aqui. Morte. Morte é uma coisa que geralmente a gente tem medo, né? As pessoas têm medo da morte. Você tem medo da morte? Olha, Genô, eu acho que eu tenho medo de morrer cedo, sei lá, talvez tenha medo de morrer cedo ou de morrer em sofrimento. Eu acho que todo mundo, a gente tem uma gota de medo da morte, sabe? Eu não é uma coisa que eu me preocupo muito. E é algo que é natural. A gente precisa entender que a morte é um processo natural da vida. Todos nós iremos morrer. Ponto. Então, eu não tenho medo de morrer, simplesmente. Eu tenho medo, talvez, de como será essa morte,
né? Como eu falei, eu trabalho a minha vida para ter a melhor morte que eu seja capaz de me oferecer. Porque por mais estranho que pareça, nem toda morte precisa ser triste. Às vezes a morte pode ser boa. Pode ser uma morte tranquila, pode ser uma morte feliz, entendeu? Então as pessoas têm essa concepção de que a morte ela vai ser sempre uma coisa ruim. E ela não vai ser. E assim, o grande trabalho do geriatra, principalmente no paciente da gente que está falecendo, que a gente está vendo que está evoluindo para fases finais de vida, é mostrar para eles que aquilo é algo natural e a gente faz muito essa conversa. A gente faz muito essa conversa beira-leito com o paciente. Quais são suas questões? Quais são seus medos? O que é que você está precisando? O que é que você ainda quer? Porque, assim, os desejos vêm dos mais inesperados. Eu tive um paciente que queria ver um cachorro a última vez. Estava sofrendo. Talvez seja o meu caso. Então, Agenor, às vezes são coisas simples, sabe? E, às vezes, assim, algo que eu digo muito, às vezes a família está sofrendo, está todo mundo sofrendo. E quando eu converso com um paciente sozinho, o paciente está sofrendo porque ele está vendo a família sofrendo. Ele está sofrendo porque ele não sabe como aquelas pessoas vão ficar sem ela. E aí, quando a gente chama a família que conversa, que explica para eles o que está acontecendo, que elas chegam para o paciente e tranquiliza, o paciente fica em paz e ele acaba morrendo em paz. Agora me responde uma coisa. A pergunta pode ser um pouco estranha, mas quando você morrer, você vai para onde? Para onde você acha que você vai quando você morrer? Olha, eu vou responder de acordo com a minha religião. Assim. Hoje eu tenho uma mente muito mais aberta, acho que por tudo que você a vida... Você pode responder? Se não for... Por tudo que a vida me fez passar, por tudo, assim. Mas eu sempre fui de família bastante católica, eu acredito que eu vou para o céu. Mas eu respeito quem acredita que vai para qualquer lugar, entendeu? Poxa, que bom. Então você está me dizendo que você é uma pessoa boa, que você faz o bem. É isso que você está me dizendo. Eu acredito que tudo que eu tento fazer, né? Eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa boa. Pelo menos eu batalho para ser uma pessoa boa, para causar o menor dano que eu posso à vida de outras pessoas, para interferir o mínimo possível de forma negativa na vida de outras pessoas. Eu acho que essa é uma batalha que a gente tem que viver no nosso dia a dia, né? Porque ser bom não é só ser bom para a gente, é ser bom para quem vive ao nosso entorno. Então, acho que por esses motivos, talvez eu vá para um lugar bom depois que eu morrer. Que ótimo, que bom, que bom. Temos 2 espelhinhos, vamos lá. Quem sou eu no espelho? Quem é você? Porque nós já sabemos profissionalmente quem você é, já sabemos que você é uma pessoa que valoriza a espiritualidade, mas vamos mergulhar um pouquinho mais. Quem é você? Agenor, eu gosto sempre de dizer às pessoas, eu falo isso na minha rede social, que eu sou um ser humano igual a qualquer outro. As pessoas criam uma imagem do médico, assim, que ele é um ser supremo, sabe? Assim, uma pessoa que está isenta de erros, um ser humano que não adoece, um ser humano que não sofre, que não chora. E eu já chorei morte de paciente. Eu já fui para velório de paciente e quando eu cheguei que vi os filhos, eu caí no choro. E eu ouvi crítica de alguns colegas chegar para me dizer, isso é transferência, você está deixando transferência. Gente, eu sou geriatra. Quantos filhos você tem? Eu não tenho nenhum filho. Nenhum filho. 2 cachorros só, que eu considero filhos. São 2 filhos, então você respondeu. Que eu considero filhos. Que ótimo. Então, eu gosto de dizer, eu sou geriatra. E às vezes eu tenho um paciente que está 3, 4, 5 anos no meu consultório comigo. Geriatra conhece a família inteira do paciente. Eu conheço os filhos, eu conheço o marido, eu conheço os irmãos. É difícil você não criar um vínculo naquele tempo que você cuida. As pessoas precisam entender que é natural que a gente sofra quando a gente perde alguém que a gente cuidou por tanto tempo. Não é porque eu sou médico que eu tenho que, obrigatoriamente, criar uma separação de sentimentos aí onde eu não possa sentir pelo meu paciente. Então, assim, a gente na geriatria vive muito isso e às vezes a gente é muito incompreendido. Mas as pessoas precisam entender que nós somos seres humanos e que a gente tem sentimentos e que a gente se apega também. E que eu acho que essa é a grande diferença da antiga medicina para a nova medicina. Porque a gente evoluiu muito tecnicamente. Pode ser que chegue um momento que a gente tá aí a inteligência artificial. Certo. Daqui a pouco, talvez um dia esteja um robô atendendo no meu lugar, mas tem uma coisa que eu tenho certeza que aquele robô não vai ter, que eu tenho, é o afeto. Então, assim, a gente cresceu como ciência, como tudo, mas assim, o afeto humano, isso ninguém nunca vai ter, máquina nenhuma nunca vai ter. Então, talvez essa seja a grande diferença da medicina moderna. Eu preciso ser afetuoso com o meu paciente, porque esse é o diferencial que hoje eu posso oferecer para ele. Você fala em medicina moderna e eu penso em você, e não na medicina moderna, porque tem tanta coisa aí. Sim. Eu vejo, sabe, essa parte de inteligência artificial crescendo tanto. Isso causa um medinho na gente, né? A gente tem um medinho sobre onde isso vai chegar.
Mas é como eu falo, assim, se a gente, eu não tenho tanto medo disso, porque eu sei que o lado geriátrico da coisa, esse afeto de se preocupar com a pessoa, sentimento, Mas isso é uma característica sua. isso aí é uma característica minha. E que se você me perguntasse, se eu escutasse, se eu visse um estudante de medicina, se tiver algum estudante de medicina nos vendo e nos ouvindo hoje, eu diria para ele se preocupar com isso. Que ele se preocupe, porque a faculdade de medicina ela é muito hostil. Ela é extremamente hostil. Eu sempre estudei em escolas federais. Então, minha faculdade de medicina foi na Universidade Federal. Todas as minhas residências de especialização foram em escolas federais. E onde tem aqueles professores muito antigos, aqueles cátaros, e as pessoas foram acostumadas de que o estudante de medicina, os residentes, eles precisam sofrer, né? Tem que levar pancada, porque a medicina é assim, e falta muito afeto. Na medicina falta muito afeto. E eu só vim aprender isso depois da geriatria, quando eu comecei a lidar com pessoas por mais tempo, né? Eu mesmo, quando tendo os meus medos, tratando das minhas questões também na minha terapia, que eu também faço terapia, eu tenho direito e eu preciso, né? Então, foi assim que eu entendi que eu precisava ser mais humano com os meus pacientes, né? O lado técnico, Agenor, todo mundo é capaz de ter. Basta você pegar uma fonte de estudo e você estudar. Se você estudar, a técnica está acessível para todo mundo. Mas, assim, você ser humano, você ser afetuoso, isso tem que partir de você. Porque o livro não ensina. Ser humano é mais do que ser humano. É bem mais. Eu acho que isso vem de berço e vem da gente também. A gente querer desenvolver isso na gente, né? Isso é uma evolução humana. Você falou, vem de berço. Você está me dizendo o quanto berço é importante, não é? Exatamente. Assim, eu sou conhecido no meu meio, entre os meus amigos, por ser uma pessoa extremamente família. Porque, assim, a minha família é das coisas mais importantes que eu tenho na vida. Meus irmãos são meus melhores amigos. Eu falo com eles. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos, uma irmã e 2 irmãos. Eles moram em Natal, minha família toda mora em Natal. Sua família é de Natal? É de Natal. Eu sou de lá, todos moram lá. E eu falo com eles praticamente todos os dias, para não dizer todos os dias. Com minha mãe, com eles todos. Todas as decisões que eu vou fazer são as primeiras pessoas com quem eu discuto o que eu vou decidir. Então, acho que esse afeto, essa relação humana, ela começou dentro de casa e eu decidi estendê-la para a minha vida profissional também. Eu precisava ser assim com meus pacientes. Muitas vezes na minha consulta, eu faço uma coisa que muitos médicos não concordam e não gostam de fazer, que é dar exemplos da minha própria vida. Então, mesmo diante de situações difíceis, de situações que possam parecer fraqueza, como a própria depressão, às vezes eu chego com meu paciente e digo, eu passei por isso. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei quando começa um ano depressivo, como a ansiedade piora no começo, mas depois vai melhorar. Eu sei o que é efeito colateral, vai passar daqui a 15 dias, faça força, trave os dentes, eu tô aqui, ligue para mim, me manda uma mensagem, entendeu? Então, eu não tenho medo de dar exemplos do que eu passei, porque eu acho que isso encoraja o meu paciente a enfrentar também da forma que eu enfrentei, às vezes até melhor do que eu. Pô, que ótimo. Último espelhinho? Medo. Você já falou um pouco. Acho que eu falei um pouco de medo, né? Falou um pouquinho. Assim, eu não tenho muitos medos na minha vida, como eu falei, assim. Eu acho que eu sempre disse uma coisa aos meus amigos. Eu nunca quis Você ser... sempre se superou. Sempre. Eu não comecei fazendo medicina. Eu comecei fazendo fisioterapia, também na Universidade Federal. E fazendo fisioterapia foi que eu descobri que eu queria ser médico. Nunca tinha pensado em fazer medicina na minha vida. E quando eu fui dizer à minha mãe, muito jovem, que eu queria trancar minha faculdade de fisioterapia e fazer medicina, eu caí no choro. E minha mãe pegou esse meu filho, você tá me dizendo uma coisa boa, você quer lutar por algo melhor, vai em frente. Eu sempre tive medo de não ter coragem de enfrentar os meus obstáculos. Mas até hoje eu tive coragem de enfrentar todos, né? Distante de casa, longe da família. Quando eu cheguei em São Paulo, né? Viver aqui nesse... Isso aqui para mim, nossa... No Natal tem menos de 1 milhão de habitantes. Quanto tempo você está em São Paulo? 6 anos, vai fazer 7 já. Então, assim, São Paulo, Natal não tem nem 1 milhão de habitantes. Quando eu cheguei aqui, eu tive que me achar nesse lugar. As distâncias eram enormes. O tempo que eu gastava para sair daqui de onde eu moro para Vila Mariana, onde eu fiz geriatria na Unifesp, era enorme. Tudo para mim, eu precisei me adaptar a esse lugar. Eu tive medo quando eu cheguei aqui. Eu deprimi quando eu cheguei aqui. E eu precisei de uma coisa que hoje eu ensino muito aos meus pacientes. Rede de apoio. Precisou meu psiquiatra chegar para mim, eu não queria contar a ninguém que eu estava deprimido, porque eu tinha vergonha. Eu tinha uma vergonha absurda de estar deprimido. E meu psiquiatra chegou para mim e disse, você vai dizer... Você vai formar uma rede de apoio com as pessoas que você mais gosta. Eu chamei um amigo aqui, chamei outra pessoa dali e a gente formou uma rede de apoio. Você não deixou que o seu medo lhe paralisasse. Exatamente. O medo, como eu digo, é uma reação normal, como a ansiedade.
A ansiedade é um mecanismo de defesa, o medo é um mecanismo de defesa. A ansiedade, ela passa a ser um problema, ela passa a ser patológico quando ela lhe trava, quando ela começa a lhe atrapalhar mais que lhe ajudar. Como um medo, quando ele como trava. medo, como ele trava. A gente precisa ter medo? Precisa. Se eu vou subir aqui no topo desse prédio para ver a caixa d'água, eu preciso ter medo de cair para eu ter cuidado e não cair. O medo é instintivo, né? Agora, se o medo me travar ao ponto de eu não ter coragem de pegar um avião, calma, aí está começando a me atrapalhar. Se eu vou fazer uma prova importante, um vestibular, e eu ficar ansioso é importante, no outro dia eu vou estar mais concentrado em fazer melhor. Mas se eu chego na prova e tenho um branco e nada acontece, essa ansiedade já é patológica, eu vou precisar tratar. Então, existe esse limite entre o mecanismo de defesa, né, aquilo ser natural, e ser patológico, que o medo é um mecanismo de defesa, ele é natural. Interessante. Aqui nós temos uma lâmpadazinha, que é a lâmpada do Aladim, para que você faça um pedido para o universo. É só simbólico, para que você... O que você pediria a Deus, ao universo? O que gostaria que acontecesse? Qual o seu grande pedido? O que você pede realmente? Agenor, talvez o que eu vá pedir seja tão clichê, mas é uma das coisas que eu mais peço ultimamente. Eu queria mais amor e mais tolerância, porque eu acho que o que a gente tem enfrentado hoje em dia por intolerância é uma coisa assim sem precedentes. Eu não lembro da minha infância, na minha adolescência, eu ter vivido tanta intolerância como eu vejo hoje. Intolerância racial, intolerância religiosa, intolerância em relação à sexualidade das pessoas, né? As pessoas agora elas querem que todo mundo siga o padrão dela. Elas não entendem que as pessoas têm padrões diferentes, que elas têm realidades diferentes, né? Que elas têm visões de mundo diferentes. Então, assim, eu acho que se a gente fosse mais tolerante, automaticamente a gente amaria mais. Eu acho que uma coisa levaria a outra, né? Então, acho que hoje, sinceramente, esse é o maior desejo que eu tenho para a humanidade, porque era algo que iria me ajudar muito também. Que bom, que interessante. Meu amigo, eu registrei aqui, fiz um desenho, como eu sou artista plástico também, registrei o seu mergulho aqui no espelho, está aqui com a gente, e saiba que foi um grande prazer. Né? Eu achei a entrevista, o nosso papo maravilhoso, você realmente é uma pessoa ótima, não é? O prazer foi meu. E como pessoa, você nos mostrou aqui o quanto você é uma pessoa útil e necessária. E nós precisamos de pessoas como você para que o mundo fique melhor. Agenor, o prazer foi meu. Eu lhe agradeço assim imensamente pelo convite. Eu prefiro dizer que isso aqui não foi uma entrevista, foi um bate-papo. Eu sempre digo que eu não sei dar entrevistas, mas eu sei conversar sobre qualquer coisa que você me chamar a conversar. E quando eu não souber de um assunto, você vai me ensinar. Então, assim, isso aqui foi extremamente gratificante para mim, falar sobre uma coisa que eu amo tanto e que eu sei que eu posso ajudar outras pessoas quando eu falo um pouco do meu conhecimento. Isso me deixa imensamente feliz. Certo. Eu queria agradecer a presença da minha amiga Lídia, psicóloga, que, né, está aqui, veio nos assistir hoje. Sim. Eu não chamo ela aqui porque ela é tímida, ela não quer. Se ela viesse Lídia, aqui. Obrigado Lídia, pela... dá um pulinho aqui. Vem cá, olha. Obrigado pela primeira audiência. Lídia tá aqui, olha, Lídia está aqui, veio hoje, ela... Né? Daqui a Lídia, obrigado. Vem aqui. Obrigada a vocês. Olha, adorei. Foi um prazer. Que bom, obrigado. Não é ótimo isso? Turma, meu amigo Elias, me passa aí o seu contato, como a gente faz para encontrá-lo? Eu vou deixar aqui minha rede social, meu Instagram. No meu Instagram tem contato para marcação de consulta, para falar com minha secretária, tem conteúdo sobre geriatria, então pode me seguir lá, @ednorneto.geriatra. Amigos, curta, compartilhe e se inscreva, para a gente continuar junto, no Mergulhando no Espelho. Tchau.